Fala, Excelência, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Espero que você esteja bem. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de Direito, focado aí na sua vitória, na sua aprovação. Eu tenho a honra de ter você aqui nessa aula que nós inauguramos o nosso estudo para o concurso da Prefeitura de Montes Claros no ramo do Direito, tá bom? Então, eu vou ensinar você legislação de uma forma simples, de uma forma objetiva, para que você aprenda e acerte as questões na hora da prova, tá bom? Hoje aqui eu vou te mostrar o perfil da banca Fundep, como que ela organiza as questões. Nós vamos colocar isso na prática em 3 aqui, tá? E você ao final dessa aula já vai sair com um direcionamento específico de como resolver as questões da Fundep, tá bom? Lembrando que aqui na descrição tem o link desse material para que você possa baixar gratuitamente e também eu te faço o convite para fazer parte da nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, onde lá eu coloco dicas, informações, falo com antecedência sobre lives, sobre aulas, enfim. Tudo que se refere ao seu concurso vai ser postado ali, tá bom? Então tem esse link, já clique aí, se inscreva, né? E entre para a nossa comunidade focada na sua vitória, tá bom? Então bora lá, de forma objetiva, a banca Fundep, ela é uma banca, né, já conhecida, é uma banca a nível de Minas Gerais, né, que realiza concursos, por exemplo, do bombeiro. Então, para quem trabalha com concurso há mais tempo, que é o meu caso, ou se você também já estuda há mais tempo, já ouviu falar, já resolveu inclusive questões da Fundeb. Isso é maravilhoso, porque uma banca desse porte, ela vai evitar entrar em polêmica, ou seja, dificilmente algumas questões da Fundeb elas são anuladas, porque tudo que está no edital é cobrado de uma forma bem objetiva, tá bom? Isso, principalmente em relação ao direito, as questões são bem objetivas mesmo, tá bom? Então, isso é uma banca que traz uma segurança para quem está estudando, porque realmente sabe que vai ser cobrado aquilo ali que está no edital, tá? Outro detalhe aqui muito importante é que a Fundep, ela gosta de cobrar texto de lei. Isso para nós é maravilhoso, sabe por quê? Texto de lei vai cair o que está escrito. Então, se você está estudando, e aqui no canal nós vamos ter toda essa preparação, vai ser cobrado sem nenhum tipo de pegadinha. Óbvio que eles vão inverter termos, a função da banca é dificultar, tá? Mas ela não pode fugir do que está escrito. Isso é maravilhoso, porque nós vamos pegando, vamos batendo tópico por tópico do edital, e ali nós temos grandes chances de ir muito bem, tá? Outro detalhe aqui para nós muito valioso é que os enunciados da Fundep, ou seja, as questões, né, elas são bem objetivas. Ou seja, coloca o texto de lei, é certo ou errado, tá? Dificilmente algum enunciado da Fundep é muito extenso. Isso para nós é ótimo porque faz com que nós ganhemos tempo, né? Inclusive até para resolver outras questões de outros assuntos na hora da prova, tá? Outra coisa aqui, a Fundep, ela dificilmente, né, vai colocar alguma questão pedindo para você analisar algum caso. Como assim? Fulano de tal tomou essa atitude. De acordo com a lei número tal, a conduta de fulano está. A Fundep dificilmente vai colocar algumas questões para que você analise uma historinha, alguma coisa desse sentido, tá? O que que acontece aqui? Eu vou colocar no canal algumas aulas nesse sentido, para que se aconteça de cair alguma questão que cobre alguma historinha, você já vai responder com naturalidade. Sabe por quê? Na verdade, essas historinhas, esses casos que as bancas inventam, na verdade, o texto de lei já tá inserido ali. Para quem já está mais automatizado, consegue visualizar aquilo ali com muita clareza. E você vai entrar nesse processo, porque eu vou te ensinar como é que faz isso, tá bom? Então, bora lá. A última coisa aqui é o seguinte, e muito importante, é que tudo que for necessário em relação à parte de legislação vai ter aqui no canal, tá? E nós sabemos que cada questão de prova, cada item é muito importante. Então, as questões de direito vão te manter no jogo, ou seja, no concurso, tá? Por isso é importante que nós façamos uma preparação muito bem fundada e nós temos condição para isso, tá? Então, tudo aqui no canal vai ser focado nesse concurso. Então, já se inscreva também aqui no canal, né? Já deixe seu like, enfim, faça parte mesmo, é uma honra te servir, tá? Então, bora colocar isso aqui na prática? Vamos lá? Vou colocar 3 questões aqui para a gente, ó. 1. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa incorreta. Como é que nós vamos fazer isso aqui, Excelência? Presta atenção. O seguinte, ó, primeira coisa, nós vamos destacar
o assunto. Então, direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? Esse é o assunto da questão. Então, item 1. Depois, sobre qual legislação? Constituição do Brasil de 88. Esse é o nosso assunto. E qual que é o nosso comando para marcar a resposta? Incorreta. Então, ótimo. Ó. O padrão de questões da Fundep, você vai conseguir seguir esse mesmo padrão. Qual que é? O assunto, depois a legislação, porque nós temos que localizar, e depois o que está mandando fazer. É isso, é dessa maneira, tá? Nós vamos responder as questões aqui. Nessa primeira, eu fiz o seguinte, eu já coloquei no slide aqui para a gente a alternativa embaixo o texto de lei. Então, o que você pode fazer? Você vai parar o vídeo, você que ainda não estudou direito constitucional ainda, nós vamos ter aulas específicas para isso, mas o que acontece? Você vai pausar o vídeo, vai comparar, depois vai continuar e nós vamos responder juntos, tá bom? Você que já domina já pode responder direto. Então vamos lá. Olha aqui, letra A. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Como eu disse para vocês, a Fundep vai cobrar o texto de lei. Então vamos jogar aqui, olha cá. Já pausa o vídeo aí, você que não viu, né? Você que ainda não estudou, pausou. Agora vamos lá, vamos respondendo aqui, ó. Vou pegar o laser para a gente poder ir junto, ó. É livre a expressão da atividade intelectual. Tá aqui, ó. Livre a expressão da atividade intelectual. Artística está aqui, científica está aqui e de comunicação está aqui, certo? Independente de censura ou licença, independentemente de censura ou licença. Letra A para a gente está correta, então não temos que marcar, porque lembrando, nós estamos buscando a alternativa incorreta. Bora lá então. Letra B. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então vamos embora ver aqui, ó. A criação de associações, certo? Na forma da lei, está aqui, de cooperativas, certo? Independem de autorização. Não preciso pedir autorização para o Estado para abrir uma associação. Ok. Sendo vedada, ou seja, sendo proibida, né? A interferência do Estado em seu funcionamento. Interferência estatal em seu funcionamento. Posso abrir uma associação, o Estado não vai interferir nela, tá bom? Lembrando, né, isso eu vou aprofundar com mais riqueza de detalhes numa aula sobre direito constitucional. Estou só comparando o texto de lei. Letra B está correta. Vamos lá, letra C. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Lembrando, né, pausa aí. Então, ó, a pena será cumprida, ok, em estabelecimentos distintos, tá aqui, de acordo com a natureza do delito, idade e o sexo do apenado. Certíssimo, tá? A pena vai ser cumprida em lugares diferentes, de acordo se for homem, mulher e por aí vai, tá bom? Letra D aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular independentemente de indenização, caso haja dano. Vamos comparar as legislações? Então vamos lá. No caso de iminente perigo público, está aqui, a autoridade competente, está aqui, a autoridade competente, poderá usar de propriedade particular. Poderá usar de propriedade particular. O problema está aqui, tá vendo? Ó? Independente de indenização. Aí fala, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então vamos destacar, vamos escrever isso daqui, ó. Como assim? O erro está aqui. Independentemente de indenização, caso haja dano. Então, essa é a resposta errada. Aí o que acontece? Caso haja dano, vai precisar indenizar. Tá? Então, como é que funciona isso? Um policial militar viu que está acontecendo um crime e o criminoso fugiu do lugar e o policial está sem a viatura. Ele pode pegar o seu carro sem sua autorização e ele vai perseguir aquele bandido lá. Ao final da ocorrência, o que vai ser avaliado? Se houve algum dano ao seu veículo. Se houve dano, o Estado vai te pagar, vai te indenizar. Se não houve dano, faz sentido o Estado pagar alguma coisa? Não faz. E um detalhe aqui, a indenização, e faz todo sentido ser ulterior, ulterior significa depois, tá bom? Por que, Rodrigão, depois? Como é que o policial vai saber se vai ter ou não dano ao seu carro?
Então, primeiro ele usa para depois indenizar, tá vendo? Então, indenização ulterior, se houver dano. O erro da questão foi falar, ó, independente de indenização, caso haja dano. Não, nós já vimos, caso haja dano, precisa sim indenizar, tá bom? Observa isso, só o texto de lei bem tranquilo, bem objetivo. Vamos lá, próxima questão aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta. Isso, ó. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, essa é a alternativa incorreta. Então vamos lá, ó. Qual que é o assunto? Direitos e garantias fundamentais. Então nós já destacamos aqui o assunto. Qual que é a legislação? Na Constituição do Brasil. Ok, esse é o nosso assunto. E o item 3, né? Alternativa o quê? Incorreta. É importante fazer essa marcação aqui, nem que seja circulando, porque na hora da prova você vai ter a tranquilidade de que você está no caminho certo. Isso até é por uma questão psicológica também, tá? Então, vamos lá. Letra A. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Aqui eu não coloquei texto de lei, eu já vou direto com você, tá bom? Letra A tá o quê? Correta. Porque eu posso fazer uma associação, desde que ela não seja para fins do quê? Paramilitares. Por que, Rodrigão? Já pensou? Se aqui tem a polícia e aqui eu resolvo fazer a associação armada dos moradores tal, paramilitar é paralelo. Aqui eu tenho a polícia e aqui eu tenho a minha associação, né, de moradores armados. Não faz sentido. A Constituição não vai autorizar. Então, eu posso fazer uma associação desde que ela não seja para fins militares. Tá bom? Ok, bora lá. Letra B. Não há crime sem lei anterior, né, que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também está correto. Então, ó, a lei tem que definir de forma anterior, né, ou seja, antes de cometer o que é crime, e a lei vai ter que definir também o tipo de pena, tá? Então, por exemplo, eu cometi um crime hoje. Eles podem criar uma lei a partir de hoje para julgar o meu crime? Não, tá? Tem que ser uma lei anterior, senão se torna um tribunal de exceção. Por isso que o pessoal pede reforma do nosso código, né? Porque ele está muito atrasado, tá? Então, assim, a justiça no Brasil precisa melhorar nesse sentido, nesse aspecto. Então, ok, nosso código penal, viu? Então, letra B está correta para nós. Letra C. A lei penal não retroagirá, salvo para prejudicar o réu. Certo ou errado? Errado, tá? E aqui uma das estratégias que a banca vai fazer. Ela vai inverter o termo. Onde que é para ajudar, ela coloca o que? Prejudicar. Só que o termo, né, correto seria para beneficiar o réu. Como assim, Rodrigão? Vamos entender aqui, ó. Eu vou escrevendo e vou falando, porque fica mais fácil para você entender, tá bom? Suponhamos que eu cometi um crime, né? Eu cometi um crime agora, em fevereiro de 2024. Eu matei alguém. E aí o que acontece? O crime é de 30 anos de condenação, por exemplo, tá bom? Aí suponhamos que no outro mês, agora no mês de março, para o mesmo crime, vem uma lei falando que a pena para esse tipo de crime, ela é de 40 anos. E aí, o que acontece? Vai retroagir, vai voltar no tempo para me prejudicar? Não, de forma nenhuma. Lei penal não retroage para prejudicar, só para beneficiar. Então, como assim? Suponhamos que no outro mês vem uma lei aqui que ao invés de 40, baixe para 20 anos. Né? Vou pegar aqui a caneta. Baixe para 20 anos. E aí? Eu vou ser beneficiado tendo 10 anos, por exemplo, de redução de pena por causa da mudança da lei? Sim. Se for para beneficiar o réu, a lei penal retroage, ela volta no tempo, tá bom? Se for para prejudicar de forma nenhuma, viu? Então, gabarito pra gente aqui, ó, letra C, tá bom? Qualquer dúvida, lembrando, pode deixar aí, deixe seu comentário, sua sugestão, porque é uma alegria de verdade ter você aqui. Vamos lá. Olha aqui, letra D. Não haverá penas de trabalhos forçados, correto? O Brasil não admite isso, né? São penas degradantes. Letra E. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
Devido processo legal, é a pessoa poder se defender, ela poder apresentar provas, ela poder questionar. Então, antes da pessoa ser condenada a fazer alguma coisa ou perder algum bem, ela vai ter a chance de se defender. Isso é chamado de devido processo legal, tá bom? Bora lá. Olha aqui. Aqui eu já trouxe para a gente, e nós já estamos finalizando a nossa aula de hoje. Aqui eu trouxe já o texto de lei, eu vou analisar com você e depois nós vamos resolver a questão, tá bom? Então vamos aqui, ó, no artigo da Constituição Federal, artigo 5º, incisos penais e inciso 16, tá? Então, ó, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, o que nós temos aqui? O direito de reunião. Tá? Então, vamos pegar aqui o seguinte. Ó. Vamos pegar aqui de amarelo. É mais fácil. Eu vou marcar. Ó. Todos podem reunir-se pacificamente. Então, é o primeiro ponto aqui. Certo? Posso reunir. Sem armas. Aí já é o segundo ponto. Não posso ter arma. Rodrigão, eu preciso saber quais são os tipos de armas que são proibidos? Não. Você não precisa saber, não precisa aprofundar nisso, porque vai cair, lembra comigo? Só o texto de lei. Então, posso reunir sem armas, tá? Em locais abertos ao público, é o terceiro ponto. Então, vamos lá. Porque seria muito bom se eu pudesse marcar uma reunião, por exemplo, num clube particular. Já pensou? A Constituição está autorizando, então eu vou marcar reunião num clube. Não. Posso reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, por exemplo, uma praça, tá? Agora aqui um detalhe importantíssimo. Olha para vocês verem. Vou pegar aqui de amarelo, tem que ser o marca-texto, isso. Pode ser de verde, ó. Independentemente de autorização. Em direito de reunião, não precisa de autorização. O que eu preciso fazer? Deixa eu pegar aqui agora, então, de azul. É exigido, ó, sendo apenas exigido, prévio aviso à autoridade competente. Então, deixa eu só pontuando aqui para que você não fique perdido, nem perdida. Olha cá. Aqui foi o quarto ponto, que eu não preciso pedir autorização. E o quinto ponto é esse, ó. Então, como é que funciona? Suponhamos que eu quero fazer uma carreata. Eu chego na polícia e falo o seguinte: eu quero fazer uma carreata no dia 30 de fevereiro, de tal rua, passando por tal rua, de tal hora. Eu aviso com antecedência. Para quê? Para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Tá ficando claro? Então, eu não pedi autorização. Eu falei que eu vou fazer e eu estou consultando para ver se existe a possibilidade naquele local que eu quero fazer e na hora que eu quero fazer. Se já tiver marcado alguém para o mesmo local e horário, eu posso remarcar, inclusive, para o mesmo dia, só que em um horário posterior ou anterior. Tá ficando claro? E o que mais cai em prova é o seguinte: afirmar que no direito de reunião existe a obrigatoriedade de autorização. Não, não existe autorização. O que existe é o quê? Eu aviso com antecedência para a autoridade competente, porque ela vai verificar se já tem uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ficou claro pra gente? É isso, tá? Então vamos embora lá, ó. Vamos jogar aqui o seguinte. Questão da Fundeb, ó. Ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição dispõe sobre o direito de reunião, assegurando que todos podem reunir-se em local aberto ao público, mas impõe algumas condições para que se exerça tal direito. Com relação às condições impostas pela Carta Magna, ou seja, a Constituição, né, a alternativa incorreta. Então vamos estruturar aqui o nosso raciocínio. Ó. Qual que é o assunto? Direitos e garantias fundamentais. Ok, só que aqui nós temos um plus, né? Ou seja, a Fundeb ela foi bem específica, ela falou sobre direito de reunião. Então, dispõe sobre o direito de reunião. Então, aqui, esse aqui é o nosso 1, e esse aqui, vamos dizer, é 1.1. Não precisa fazer isso na hora da prova, não, tá bom? É só mesmo para que você consiga visualizar.
Aí qual que é a legislação? Então, a nossa amiga Constituição. Ok. E vem seguindo. Todos podem reunir-se. Aí vamos lá. Ó. Com relação às condições impostas pela Carta Magna, lembrando que Carta Magna é a Constituição Federal, né? Assinale a alternativa o que? Incorreta. No final é o seguinte, sobre o direito de reunião, assinale a alternativa incorreta. Por que eu coloquei o 3 aqui? Porque é o terceiro passo. Então, qual que é o primeiro? É o assunto, depois a legislação e depois o comando. É só isso e você vai se familiarizando com a resolução de questões sobre direito. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Letra A. A reunião não deve inviabilizar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Certo. Não deve inviabilizar para o mesmo local. A reunião deve ser autorizada pela autoridade competente. E aí, certo ou errado? Tá errado. Esse aqui é o nosso gabarito, excelência. Tá vendo como é que é tranquilo de fazer? Porque eu preciso pedir autorização? Não. Eu vou informar com antecedência. Então, um erro, ó. Reunião deve ser autorizada? Não é autorizada. É informada para a autoridade competente, tá? Letra C. Os participantes não podem portar armas. Tá vendo que eu falei com você? E não precisa saber qual é o tipo de arma. Letra D. Os participantes devem realizar prévio aviso para a realização de reunião à autoridade competente. Essa daqui, ó, na verdade, é o que responde à letra B, né? Eles devem realizar o quê? Aviso prévio para a autoridade competente. Então, assim, esse daqui é o nosso primeiro contato, né? Aqui nós já vimos o estilo das questões da Fundeb. Numa próxima aula, eu vou aprofundar com você o entendimento das questões, tá bom? Na verdade, das legislações, e nós vamos sempre resolver questões, porque é isso que traz um grande retorno, aprendizado mesmo, se dá através de resolução de questões, tá bom? Lembrando, né, me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram, @professor.rodrigão, e também faça parte da nossa comunidade exclusiva do WhatsApp, tá? Um grande abraço, fique com Deus, é uma honra te servir, e vamos para cima, vamos em busca da nossa aprovação, tá bom? Valeu, até mais.